Irmãos, a palavra hoje é uma palavra simples, uma palavra objetiva, e eu queria compartilhar com você, e eu vou fazer isso de uma forma também ilustrativa, para você não esquecer o que vai ser dito aqui também pelo lado visual. E pela manhã, você não pôde estar aqui, mas eu queria que você assistisse, e talvez assista de novo. A ministração da manhã eu falei sobre desconexão geracional. Uma das palavras que Deus pôs no meu coração, que eu julgo ser uma das palavras mais importantes que Deus me deu, envolvendo a geração de pais e a geração de filhos. Eu trabalho um pouquinho essa inclinação dos corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então você, pai ou filho, ou seja, todos, possa separar um tempinho, assista essa palavra, e talvez você conheça alguém que não esteja vivendo numa fase muito boa com a sua paternidade ou com a sua filiação, e Deus vai te usar, direcionar você a enviar esse link para essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração dessas famílias e Deus vai alcançá-los em nome de Jesus. E pelo final da palavra pela manhã, é uma palavra que eu vou continuar, porque está trabalhando também com o mesmo contexto histórico e contexto aqui, no sentido do texto mesmo, né? Pela manhã nós estávamos falando sobre a vida de Samuel, e Samuel vai levantar seus dois filhos, o Abias e o Joel, aonde eles foram levantados como juízes. Samuel estava ficando velho, já era velho, e ele vai levantar seus dois filhos como juízes daquele tempo. Mas você sabe que os dois filhos de Joel, que está ali em 1 Samuel 8, eles não vivem como Samuel viveu. Eles não andaram nos caminhos que Samuel andou, ou seja, eles foram na contramão de Samuel, do seu pai. E eu falei que, pela manhã, eu recebi um testemunho muito forte aqui, antes do culto da noite, que uma mãe carregava, durante anos, a culpa, mesmo ensinando, mesmo forjando, moldando, discipulando. Quando o filho ou a filha chegou numa idade, ela decidiu romper com a casa de Deus. Isso infelizmente acontece. E o que acontece com os pais? Os pais, eles carregam a culpa, porque eles vão lidando com o desenvolvimento do filho, numa perspectiva de que o filho, ele cresça espiritualmente, ele alcance talvez um chamado no sentido missionário, pastoral, mestre, uma vocação de Deus. E às vezes ele até entra, mas no percurso alguma coisa acontece e ele se perde. Ele decide sair como filho pródigo. Então, o que muitas vezes se dá na cabeça de um pai e de uma mãe? Ela se sente culpado. E aí, por quê? Porque deu oportunidade, porque investiu, e o filho se perdeu. E muitas vezes nós valorizamos mais essa visão de que ele se perdeu e carrega a culpa. Então eu falei pela manhã que não carregue a culpa, ou não entre nessa força de culpa, porque você deu oportunidade. Se preocupe-se mesmo, se você não deu oportunidade para os seus filhos. Samuel deu oportunidade, ele instruiu, ele forjou, ele trabalhou, ele andou nos caminhos do Senhor, e o texto vai dizer claramente isso, 1 Samuel 8, de que os filhos de Samuel não andaram no mesmo, ou nos mesmos caminhos que Samuel andou. E nós sabemos que essa culpa, ela persegue. Então Samuel levanta, esses homens são levantados, mas os anciãos daquele tempo, as autoridades, chamam Samuel, os teus filhos estão vivendo fora. E agora o povo quer um rei. E é a partir de agora que vai ter uma transição. No capítulo 12 de 1 Samuel, Samuel vai abrir mão da sua vocação. Ele vai renunciar. Ele chega para as autoridades e vai dizer: olha, eu pequei, eu fiz algo ruim contra vocês, me avaliem, me verifiquem diante do meu ofício profético, sacerdotal, e da minha vida, o que eu fiz. E ele vai renunciar no capítulo 12 de 1 Samuel. Isso é muito forte, porque Samuel abre mão. E
sabe, eu entendo que isso aconteceu justamente num período, num momento em que ele vai cuidar ainda mais dele, e ele vai exercer, como profeta, a unção que viria sobre Samuel, e logo depois em Davi. Então Samuel é um profeta muito especial na Bíblia. Samuel cometeu alguns equívocos, claramente. Então você tem algumas ações de Samuel que não foram boas. Óbvio, todo mundo pode falhar, vai falhar, nós vamos vacilar em algum momento. Mas há sempre uma porta de restauração para os filhos de Deus. Diga amém por isso. Há sempre um advogado. Então, eu caminho isso, eu entendo isso na minha própria jornada pastoral. Às vezes, quando se levanta alguma questão fora, pastor, essa liderança, ele fez isso, ele fez aquilo. Irmãos, dificilmente, ou quase impossível, o seu pastor se levantará para justificar de alguma coisa. Se for uma ofensa contra ele, ou uma calúnia, ou não vou me justificar. Porque a partir do momento que eu precisar me justificar, eu tirei o meu advogado do jogo. E quem é o nosso advogado? Jesus. Então, toda vez que você quiser advogar para justificar ou se justificar de uma possível traição, calúnia, de que você tem os seus direitos, você talvez está dizendo: Senhor Jesus, o Senhor não tem habilidade, competência como advogado, então deixa que eu sou um bom advogado, nem formado mas ele quer advogar as causas que ele poderia dizer: Senhor, como José, Senhor, eu fui dado como morto, fui vendido, eu fui preso, eu fui traído, caluniado, e durante 13 anos, o Senhor foi injusto comigo. Foi isso que José fez? Não. Mas Deus estava com ele em todos os momentos, e aonde ele chegava e da onde saía, aquele lugar não era mais o mesmo, porque Deus estava com ele, e José foi um homem abençoado por Deus. Então pare de querer arrumar confusões aí, querendo se justificar, porque quem muito está se justificando, tem alguma coisinha estranha acontecendo aí. Deixa Deus te honrar e ser o juiz das tuas causas. Deixa Jesus ser o advogado dessas ações aí contra você, porque Deus tem os olhos perfeitos, Deus é justo, Deus é imutável, Deus é leal, Deus é poderoso, e Ele sabe exatamente o que está acontecendo à frente e nos bastidores. Glória a Deus, amém. Por isso, eu queria pensar com você, e é importante que eu vou te dizer agora, um parênteses só. Você viu aqui o aviso sobre a juventude próximo sábado, um teatro. Venha, traga a sua família. É para toda a família. Não abra mão de estar aqui. O teatro é uma bênção. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. 3 reis, 3 tronos. O primeiro trono que eu quero trabalhar hoje, porque o pastor está trazendo essa visão dos tronos, dos reis na Bíblia, pegando principalmente os 3. Os primeiros reis, no que se refere ao período monarca. Antes de Saul, nós temos o período de teocracia, onde Deus governava, não tinha rei algum para governar o povo. O assunto era dos profetas ou os patriarcas com Deus, somente assim. Eles traziam os recados e levavam até o povo, ofereciam sacrifícios a Deus, para que Deus não fulminasse o povo. Mas agora, com Saul ficando velho, e o povo optando para ter um rei, o povo decide: nós queremos um rei. O povo fica bicudinho, porque as outras nações tinham reis. Eles batem o pé: queremos um rei. Ai, ai, ai. E aí Samuel fica chateado. Se você ler o capítulo 8 de 1 Samuel, você vê que Samuel fica triste e ele vai orar ao Senhor. E Deus vai dizer para ele assim: Samuel, fica tranquilo, faça como eles desejam, porque eles não estão rejeitando você, mas a mim primeiro. Então Samuel fica triste, mas Deus vai dizer: olha, eles estão rejeitando a mim, não é só de agora, Samuel. Eles estão rejeitando a minha pessoa, a minha divindade, desde o Egito. Eu os libertei. E 3 dias depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles já estavam querendo matar Moisés. Então, diante desse cenário, nós muitas vezes olhamos para tudo isso e percebemos que, diante dos cenários que estão acontecendo desafiadores,
nós queremos ocupar o trono. Nós queremos dizer, essa cadeira é minha. Deus que está nesse trono, Cristo que está ao seu lado, a Bíblia diz que Deus está no trono, e Cristo está à destra de Deus, ao lado do Pai. Fazendo o quê? Intercedendo pelos santos. As nossas orações, elas não chegam diante de Deus como um raio. As nossas orações, elas passam pelo intermediador entre Deus e os homens, Cristo. Então, quem leva as suas orações não é você, é Cristo. Por isso que você ora em nome de quem? Se você estiver orando em nome de outra pessoa, essas orações não chegarão ao Pai. Porque a Bíblia diz que há somente um intermediador entre Deus e os homens. Então, quando você ora a Cristo, você tem um relacionamento com Cristo, Cristo chega ao Pai e fala assim, Pai, esse aqui é o filho João Brito, ele tem clamores, ele tem algumas dificuldades, e eu estou apresentando aqui as orações dele. E aí Deus pode dizer, está aprovado, espera um pouco, ou não, e está tudo bem. Então, diante disso, eu queria pensar com você que, diante desses 3 tronos, nós temos 3 vertentes. E você sabe que a sequência é Saul, qual é o próximo? Davi, e qual é o próximo? Salomão. Eu quero trabalhar primeiro Saul e Salomão, para no final nós trabalharmos Davi, ok? Então eu já estou mostrando assim, e o pastor trocou os reis, que vergonha. Não, já estou te avisando antes, só por uma questão de conclusão, para fazer mais sentido para você, amém? Então você pode abrir a sua, vamos ler a Bíblia em nome de Jesus, vamos? 1 Samuel capítulo 8, verso 5, primeiro versículo, deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai ler um pouquinho hoje. 1 Samuel capítulo 8, verso 5. O texto vai mostrar assim para nós, na NVI. E disseram-lhe, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança de outras nações. A partir agora, pode olhar para cá. Só quero mostrar para você o contexto aonde Deus levanta, ou o povo escolhe, e tem uma grande diferença entre o povo escolher e Deus escolher. E aqui nós vamos ver algumas questões sobre isso. Saul, irmãos, nós sabemos que ele estava com o seu servo nesse contexto aqui, próximo a esse contexto, você vai ver no capítulo 9. Saul, ele está com o seu servo buscando as jumentas do seu pai. Seu pai se chamava Quis, e Saul está à procura dessas jumentas. Saul não sabe onde é que estava, nem o seu servo. Então eles vão andando, eles vão procurando. E chega um determinado momento, se você ler ali comigo, folhear uma folha aí, capítulo 9, de 14 a 17, você vai ver que eles não conseguem encontrar e dão de frente com algumas jovens, algumas moças. E eles vão perguntar, olha, vocês sabem onde é que está o vidente? Sim, ele está aqui. Então corram lá, porque hoje é dia de sacrifício. E é esse versículo do capítulo 9 que vai nos mostrar que Samuel, ele também é sacerdote. Porque quem realizava sacrifício naquele tempo eram os sacerdotes, representantes do povo para com Deus e de Deus para com o povo. Então nós temos algumas funções aqui de Samuel. Ele era profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz, o último juiz. E nessa transição como último juiz, exercendo o ofício profético, Samuel agora vai falar com Saul agora pela primeira vez. Saul está procurando as jumentas do pai, que estão perdidas, ele está com seu servo, e Samuel agora aparece, eles vão chegar até Samuel, e Samuel, ao ver Saul, ele vai dizer, olha, no dia anterior, Deus me mostrou você, para que eu viesse a ungí-lo rei, a pedido do povo, e Deus autorizando você ser rei de Israel. O garoto foi buscar jumenta,
ou jumentas, e ele volta agora com o óleo pego no chifre de um animal, derramado sobre a sua cabeça. Não é uma coisa estranha? Você vai procurar alguma coisa, de repente alguém te vê assim, olha, Deus me falou ontem que você viria aqui procurar alguma coisa, e Deus mandou te ungir rei. Como é que fica a cabeça do menino desse? Você acha que ele ficou como? Meu Deus, o que eu faço agora? Cadê meu povo? Como é que eu vou agir agora? Porque na cabeça de Saul não existia um preparo. Olha, a partir da data tal, você será rei. Teu pai é rei, você vai reinar também. Não tinha isso. Então agora Saul está recebendo uma autorização de Deus. Se você ler o capítulo 10 de 1 Samuel, a partir do verso 1, o texto vai dizer: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Esse é o momento que Deus unge a cabeça de Saul. E a unção, irmãos, com óleo, ela normalmente era caracterizada, ou caracterizava a cerimônia de posse de uma autoridade. Toda vez que era levantada uma autoridade, o óleo era derramado sobre essa cabeça, e essa pessoa estava habilitada por Deus agora, para exercer essa função. Era como nos tempos antigos, o sacerdote, quando ia ungir um rei, ele pegava o chifre de um animal, ou de um boi, melhor dizendo, e derramava sobre a cabeça dessa pessoa, e todos ali estavam vendo que aquela pessoa agora estava habilitada para exercer esse chamado, essa vocação, diante do povo com uma autoridade específica. Esse óleo descia da cabeça, escorria na barba e descia sobre a roupa, como diz o salmista. Era algo visível, notável, de que essa pessoa estava para exercer uma função. Era um símbolo da unção do Espírito Santo, onde vinha o quê? Uma capacitação de Deus, para que essa pessoa pudesse exercer esse trabalho. Por esse motivo, a Bíblia vai apresentar Jesus Cristo. E o que aconteceu? Jesus é um nome, Cristo é o quê? Significa o quê? Ungido de Deus. Então, essa palavra Cristo é um título. Cristo é ungido, era uma designação de autoridade, aonde ele seria reconhecido como Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, durante o seu ministério terreno. Então, o Cristo seria a habilitação, o título, essa marca de Deus na vida do seu próprio Filho, habilitando com autoridade diante de Deus, diante dos homens e diante das trevas. Aleluia! A marca estava em Cristo desse jeito. E você sabe que isso aconteceu exatamente no período em que ele foi batizado. A marca do Espírito veio sobre ele. E sabe, quando eu olho para isso aqui, eu percebo que ninguém começa a fazer nada sem unção. Deixa eu dar uma palavra aqui sobre isso. Pastor, eu quero ser missionário. Pastor, eu quero fazer um monte de coisa para Deus. A primeira coisa é, Deus te ungiu com a marca do Espírito Santo em você? Claro, pastor, glória a Deus. Então, ore a Deus, porque Deus vai te direcionar a algo. A Bíblia diz em Isaías que Deus ungiu para algo. A unção tem propósito, irmãos. A unção não é para de vez em quando o achismo. A unção não é para colocar num depósito ou numa prateleira. A unção tem que ter um efeito contínuo, tem que procurar gente, tem que orar por gente, tem que abençoar pessoas, tem que pregar o evangelho. A unção é para libertar o quê? Os cativos. A unção é para quê? Apregoar o ano aceitável do Senhor. A unção é para quê? É para investir na obra de Deus. A unção é para quê? É para abraçar o próximo, é para investir no próximo. A unção, ela tem um efeito de um cumprimento de um propósito de Deus passando por você para chegar até o outro. Glória a Deus. Então, se você deixar essa unção aí parada, a culpa é sua, não é de Deus, porque Deus já fez a parte dele. Não, pastor, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Não é para ser peso, é privilégio. A unção vem não para peso, mas para cumprir o quê? Com um privilégio. É prazeroso ser filho de Deus. Quem é filho de Deus aí? Dá uma glória a Deus aí. Quem é filho de Deus? Você é filho de Deus, então você carrega um privilégio. É prazeroso ser filho de Deus. É com muita alegria.
Não pode, ai meu Deus, um fardo, um peso, eu estou quase morrendo porque eu sou filho de Deus. Não entendeu nada do que é unção. Porque a unção vem para capacitar você, não para te matar. A unção, ela não vem para eliminar você, pelo contrário, ela vem para colocar você nos lugares onde as pessoas não querem mais saber de nada. É você entrar naquele lugar e fazer diferença. E é interessante porque quando essa unção veio sobre Saul, presta atenção, estou falando sobre Saul, primeiro trono, Saulzinho está aqui. Está vendo Saul sentado aqui? Está vendo Saul aqui? Cuidado, hein? Você está vendo muito. Benção, estou brincando. É isso aqui, Saul está aqui. Fica aí, Saul. Você está de castigo aí, você aprontou. Só que no início do ministério de Saul, todo mundo detona Saul, não é verdade? Fala mal de Saul. Saul aprontou, Saul fez, Saul quis matar Davi, Saul vacilou e Saul. Só que olha só o que aconteceu no capítulo 10, verso 6 na vida de Saul. Vamos lá? O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Opa! Vamos construir aqui juntos. O que Deus está mostrando aqui para nós, de que o começo da unção na vida de Saul foi uma bênção. Quando Deus ungiu Saul, o Espírito de Deus não pode se negar quem ele é. O Espírito diz assim, olha, eu vou te encher e você já vai profetizar. E você acha que para por aí? Olha o verso 7. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Você é cheio do Espírito, você vai profetizar, e tem mais, Gabriel, Deus vai estar com Saul. Cara, olha que bênção. Quem aqui, ungido, quer profetizar em nome de Deus, profecias, palavras proféticas no nome do Senhor? Quem aí quer? Amém? Agora, mais do que isso, quem aqui deseja experimentar esse transbordamento do Espírito continuamente? Quem deseja aí? Amém? Agora, quem quer entender ou ouvir assim, eu vou estar com você, meu filho, eu vou estar com você. Quem deseja ouvir isso da boca de Deus? Pois é, Saul ouviu. E o rei Saul, ou Saul, seria reconhecido rei diante de todo o povo em Mispa, ou Mispá. Olha só, capítulo 10, verso 11. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Verso 21 a 25. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis, quando porém o procuraram. Ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor, e ele já chegou, e o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram, viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino, ele as escreveu num livro, e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Aqui é o reconhecimento que a unção veio sobre Saul, e todo mundo agora sabe que Saul é o viva o rei. O camarada recebe o Espírito de Deus, o camarada agora está profetizando, e Deus está com ele, e há um reconhecimento de todos, que Samuel vai dizer, olha, não há homem como Samuel, como Saul. Foi Samuel que disse isso. Só que o que acontece, irmãos? A primeira ação da vida de Saul, é quando Saul está agora com tudo isso que eu te falei, ele é um novo homem. O que é um novo homem? É um homem que experimentou algo da graça de Deus, do poder de Deus, é um novo homem. Tem um velho, natureza caída, e um novo. E olha que interessante, se você for comigo para 1 Samuel 11, você vai ver agora a primeira ação de Saul,
vindo com força, demonstrando a unção que veio sobre ele, porque ele nunca tinha feito isso. Olha o que o Espírito faz quando uma pessoa se coloca diante de Deus, Deus está com ela, o Espírito está nela, olha só o que vai acontecer. 1 Samuel capítulo 11, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nós rejeitaremos a você. Então o que está acontecendo aqui? O amonita Naás significa serpente. Então quando Naás avança contra a cidade de Jabes e a cerca, os homens de Jabes lhe disseram: faça um trato conosco, ou seja, vamos fazer um acordo para vocês, nos livrarem. E aí o que começa a desenvolver aqui? Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês com algumas condições. Verso 2: sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Bem, se Naás significa serpente, o que você acha que Naás queria fazer com o exército daqui? Envergonhar Israel. Por que o olho direito? Quando um soldado ficava na posição de guerra, ele colocava o escudo desse lado de cá, a lança na mão direita, tá? Assim. E na ponta da direita do escudo tinha como se fosse uma curva. É exatamente essa curva, ou um furo, que ficava o olho direito dos soldados, vendo os inimigos. Quem já assistiu filme de guerra sabe o que eu estou falando. Eles têm uma posição de defesa, com os olhos, e depois tem uma posição de ataque. O que Naás queria fazer? Só faço um trato com vocês se eu ferir o olho direito de todos os soldados. Ou seja, envergonhar o povo de Deus. O diabo, irmãos, ele não quer matar primeiro o povo de Deus, não. Ele só quer primeiro envergonhar. Depois ele mata. Mas a primeira ideia é envergonhar. Por isso você vê um monte de bagunça acontecendo em um monte de lugar hoje, e infelizmente acontece dentro da casa de Deus. Pessoas transformando a casa em um covil de salteadores, com orgia, prostituição. Infelizmente acontece isso. Mas Deus é justo, Deus sabe o nome deles, Deus está olhando claramente para eles. Mas Naás está tramando isso, ele cerca Jabes de Gileade, e o acordo eu posso até proteger vocês, mas eu preciso cegar a visão que vocês têm. Irmãos, quando o Saul sabe disso, a partir do verso 5, naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, porque o povo começa a chorar: por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Todo homem, mulher, cheio do Espírito Santo de Deus, quando vê uma injustiça, o Espírito Santo vai gerar algo em você. E normalmente é fúria, não é ódio, é fúria. Quando a pessoa é passiva, quando ela está vendo um caos, ela está assim: pois é, né? Nossa família está caindo no abismo, deve ser muito difícil. Não. Família cheia do Espírito Santo. Estou com raiva desse negócio. Vamos para cima, vamos resolver, vamos dobrar os joelhos, vamos batalhar, vamos enfrentar, vamos para o secreto, vamos para a sala do trono. Saul fica furioso. Aí você acha que ele para? Quando Saul ouviu isso, sabe o que aconteceu? O Espírito, verso 6, se apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Quem foi que deixou Saul furioso? Diga: o Espírito Santo. Você está furioso? Ou está passivo? Com algumas coisas acontecendo aí na sua casa, na sua família, em alguns lugares aí. O Espírito Santo deixou Saul furioso. E aí Saul vai agora pegar, sabe o quê? 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio das mensagens enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, por que o Espírito fez isso? Porque o texto vai mostrar que o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Irmãos, o Espírito Santo não é louco. O Espírito Santo, ele não é
desparafusado. Se o Espírito Santo encontrou um coração e colocou inconformismo no coração de Saul, é porque o Espírito Santo sabia o que ia acontecer depois. Se aquele povo que fica inconformado, ele está agindo, agora Saul vai assim, eu vou despedaçar todos os animais aqui, e olha, isso é que vai acontecer com todos aí. O que o povo fez? Às vezes, para ter um pico de unidade numa igreja, um pico de unidade entre as igrejas, o Espírito tem que deixar alguém furioso. Assim, ei, vamos quebrar tudo aqui, vamos fazer alguma coisa. Tem que levantar um pastor lá na PIB, tem que levantar um pastor lá na Quadrangular, um pastor na Assembleia de Deus assim, ei, vamos orar, temos que ir para frente do Palácio do Governo, temos que ajoelhar, temos que confessar pecados. Aí levantam assim, vamos, temos um foco, um objetivo, pronto, 60 mil pessoas lá. Mas Deus levanta os seus, Deus faz isso. Ah, vamos fazer o culto na arena. Ah, porque é arena. Ah, porque é o congresso. Ah, porque é o retiro. Ah, porque não sei o quê. Não, irmãos. Aí Deus levanta um meio louco assim, igual esse está pregando para você. Não é para te matar. Não é para ficar furioso com você. É furioso com o sistema que te envolve. Porque depois disso o temor veio. É o Saul. Quem aqui odiava Saul até hoje? Faz assim com a mão. Peça perdão. Porque o Saulzinho fez coisa boa no começo do ministério. O problema é que o tempo passa. E logo depois, Saul já começa a estufar o peito. Não demorou muito tempo, não. Eu vou ficar só aqui, irmão, meu horário já foi. Meia hora já. Vou fazer 3 séries. Saul, Davi e Salomão. Ficou só em você, hein? Prepara, Salomão, tua hora vai chegar. Pra gente aqui, a banda pode vir, eu não vou passar. Vem cá. Tá bom aqui, irmão? Glória a Deus. Se você quer que eu acabe mesmo, então eu vou acabar. Só para fechar aqui. Vou ficar só no Saul. Continua domingo que vem de manhã. Saul, ele é chamado por Deus a enfrentar os amalequitas. E Deus fala assim, Samuel, entrega o recado para Saul e diga para ele, para matar todos os amalequitas. Era um exército inimigo de Deus. Porque esse povo feriu quando o povo estava saindo do Egito. O povo de Deus. Deus não se esquece, não, irmãos. Ah, Deus esqueceu. Não. Esse povo foi ferido quando o povo saiu do Egito. Os amalequitas foram lá e, arrebentaram. Deus ficou aqui, na hora vai chegar. Chegou. Anos e anos depois. Aí Deus dá um decreto para Saul. O que é o decreto? Mata todo mundo. Mata rei, mata filho, mata todo mundo. Por que matar? Porque o salário do pecado é a morte. Não vem dizer, não, porque Deus é um Deus sanguinário. Não é sanguinário, Deus é graça. O pecado é que atrai para ti morte. Amém, irmãos? Amém. E aí Saul está lá. Agora que eu já estou com o povo, eu vou chegar lá nos amalequitas e vamos descer o cajado neles. E desce mesmo. Mata um monte de gente dos amalequitas. Só que Saul olha para o rei dos amalequitas, Agag, e fala assim, esse aqui é interessante, é rei. Cordeirinho, interessante. Ovelhinha boa de 3 anos, interessante. Cordeirinho, melhor ainda, vai dar para fazer muito churrasco. É coração, querido. É a carnalidade. Estou pregando assim para ficar mais leve. Saul olha para uma proposta. Sabe por quê? Porque Saul tem um desejo no seu coração após aquele momento tão lindo que ele viveu ali contra Naás. Saul não queria presença. Saul representa, eu quero é o trono. E eu quero é o trono dos outros também. Porque cada trono será um troféu, uma medalha de ouro para mim. Esse é o espírito de Saul. Eu não quero presença, eu quero é trono. Eu quero poder, eu quero ganância, eu quero os meus desejos, eu quero fazer do meu jeito. E aí não faz do jeito de Deus, Deus dá uma ordem, você tem que matar todo mundo. Não vou matar.
pega o rei Agag, pega os animais e leva para sua terra. Aí Deus fala tudo para Samuel. Deus entrega tudo. Cuidado que você fala hoje, que Deus já ouviu. Aliás, Deus lê até o teu pensamento. Samuel ouve de Deus, o Saul fez isso, isso e isso. Aí Saul chega. Que som é esse? Mas não era para ter ninguém aqui? Não era para ter animal aqui? Aí Samuel vai chegar, Saul, e aí, o que é isso aí? Sabe o que é, Samuel? Então, eu trouxe o Agag comigo, o rei. Aí também trouxe uns bichinhos aí, ainda quer colocar a culpa nos outros, como Arão fez na hora que construiu o bezerro de ouro. Aí Samuel fala assim, você é louco, cara. Você tinha que ter matado todos você. E aí Deus fala assim, acabou. Foi aqui, nesse ato, que Samuel entrega o recado para Saul, vai assim, acabou teu reinado, filho. Sabe o que Saul faz? Como assim? Você era para ter matado, você não era para ter trazido o rei Agag como um troféu, assim, eu estou aqui com o rei Agag, eu tenho o meu trono e agora tenho o trono dos amalequitas. Não era para fazer isso. Você tinha que honrar a presença do Eterno, foi Ele que te ungiu. O povo pediu e Ele te ungiu. Você deu as costas para os mandamentos do Senhor, você deu as costas para as instruções do Senhor, você era para ter obedecido a Deus, Saul. E você rejeitou a Deus, e porque você rejeitou a Deus, Deus também te rejeitou como rei. Saul governou 42 anos, mas ele governou 40 sem a presença de Deus. Irmãos, se uma igreja quer governar sem a unção, ela poderá até reinar, mas não vai transformar ninguém na terra. A única forma de uma igreja ter transformação é por meio da unção. E quando eu honro essa unção, eu começo a vivenciar experiências, eu começo a orar, abençoar. Mas antes de tudo, eu ouço a voz e eu só replico. Fala que o teu servo ouve, eu replico. Fala que o teu servo ouve, eu replico. Senhor, é para fazer o quê? Para pegar o estacionamento, a gente pega o estacionamento. Senhor, é para abrir missionários lá na África, a gente vai. Senhor, é para a gente, vamos fazer. Aí chega o pastor João aqui um dia e fala assim, olha, eu trouxe aqui Agag. Eu estou matando meu rebanho. O espírito de Saul é levantar tronos para ele. O espírito de Saul não é erguer um altar de adoração a Deus, mas é erguer torres a ele. É o espírito de Nimrod. Constrói uma torre de Babel para chegar até o céu. E qual é o espírito que Deus fez? Desce o filho em forma de servo, para ir para a cruz, para morrer. Alguns querem chegar no céu construindo torres. Você tem os arranha-céu aí, não tem? Agora eu quero construir o mais alto do mundo. Por quê? Porque vai estar o nome lá do sujeito. Saul, ao invés de não, acabou o reinado, acabou. Você tem que levar isso para casa hoje. O que você está construindo para a sua vida? O espírito de Saul? Ou você vai querer construir na sua vida a partir do Espírito de Deus que veio sobre o seu filho? Nessa noite, eu quero fazer um apelo com você. Feche seus olhos. Pastor, que apelo sai daí? O convite é uma pergunta. Por que Saul desprezou a presença e decidiu amar os tronos? Porque Saul desejava o coração dele e não o coração de Deus. É por isso que Davi vai ser homem segundo o meu coração. Em quem ou em que nós temos depositado o nosso coração? Como é que está o seu coração diante de Deus hoje?
Será que você tem dito para todos: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, e olha o meu poderio, olha a minha herança, olha o meu poder financeiro, olha a minha intelectualidade, olha o meu currículo, olha a minha performance? E Deus está olhando para o seu coração. Olha o homem rico e insensato, o homem que se perde pelo dinheiro, ganancioso. E Deus olha para Saul e fala: acabou, em tempo recorde, acabou o teu reinado, não estou mais com você. O espírito sai de Saul. Amantes dos tronos e não mais amantes da presença. O que você está construindo na sua vida e na sua casa? O que nós estamos construindo hoje como igreja? Que legado vamos deixar? Torres ou altares?